Seja bem-vindo ao programa O Direito é Todo Seu, uma parceria com a OAB de Bauru. Aqui discutimos temas jurídicos de interesse de toda a comunidade. Hoje vamos falar sobre os animais em condomínio. E para debater o tema comigo, eu recebo a doutora Thaís Vioto, que é advogada e presidente da Comissão de Defesa e Proteção Animal da OAB aqui de Bauru. Seja bem-vinda. Muito obrigada, doutor César. É sempre um prazer estar aqui conversando sobre os animais. E eu gostaria de agradecer à TV FIB, sempre o convite que nos faz, também a OAB, nossa presidenta, a doutora Márcia, toda a diretoria, pelo espaço que nos dá para a defesa dos animais dentro da OAB Bauru. Nós é que agradecemos. E como você que nos vê, que nos ouve, nosso telespectador, porque este programa é feito, pensado para você, o tema é extremamente intrigante, animais em condomínio. Você que nos ouve agora, você que nos vê agora, deve estar aí com o seu animalzinho, você que mora num prédio, seja ele vertical, seja ele horizontal, até mesmo você que tem animais de pequeno porte, seja lá que tipo de animal que for que você tem na sua casa, você que mora em condomínio, você deve estar pensando, nossa, o que será que vão falar sobre os nossos bichinhos? E sem dúvida alguma, já saio perguntando para a doutora Thaís aqui, esse tema animais em condomínio gera muita polêmica. Gera sim, doutor. Nós recebemos diversos questionamentos, várias perguntas, vários convites para palestrar em condomínios, para poder auxiliar e sempre visar uma harmonia ali de quem reside, né? Que é tudo que a gente pretende, viver em condomínio e ter harmonia entre as pessoas. Então, sem dúvida, é um tema polêmico, mas eu acredito que esclarecendo, dá tudo certo. Dá para ter um animalzinho e todo mundo ser feliz. É outra situação já, o nosso tema é animais em condomínio. Muita gente tem dúvida, né? Mas eu moro num condomínio, às vezes a pessoa mora num prédio e fala, não, lá no meu prédio pode ter cachorro, gato, seja lá o animal que for. Aí a pessoa está ali num jantar, numa festa ou numa pizzaria, vamos dizer, conversando, a outra fala, mas no meu não pode ter, mas peraí, por que no seu pode ter, por que no meu não pode ter? Então fica aquele questionamento, afinal de contas, no condomínio pode ou não ter animais? Então, é verdade, justamente. Pode sim, pode ter animais. Nós já sedimentamos essa questão, né? Até mesmo porque na Constituição Federal, no artigo 5º, ele garante o direito de propriedade. E o animal, muito a contragosto nosso, que acreditamos que o animal é muito mais do que uma simples propriedade, ele é uma propriedade hoje. Né? Enquanto não houver a modificação do Código Civil, hoje ele é um bem móvel semovente. Então a pessoa pode ter sim animais, né? Ela pode ter o que ela quiser de propriedade dela, assim como ela pode ter cadeiras, ela pode ter animais. Então é aí que paira essa discussão de se infringe ou não infringe direitos fundamentais, né? Você proibir de ter animais em condomínio. E aí a gente já verificou, tanto pela lei quanto pela jurisprudência, que infringe sim, não pode haver proibição. Sem dúvida. As pessoas podem, então, sim, ter animais em sua companhia, seja no condomínio ou seja em casas, assim, na rua, sem que seja um condomínio. Voltando na questão do condomínio, porque as pessoas devem estar na dúvida aí. Tanto faz, né? Condomínio, seja ele vertical ou horizontal. Exatamente. Seja um condomínio horizontal ou condomínio vertical, condomínio de prédio, condomínio de casa, condomínio de chácara, não pode haver proibição, pura e simples, né? Não pode ter animais. A gente se depara com muitos estatutos que prevêem, assim, uma proibição genérica. Aqui não pode ter animal de qualquer espécie, né? E, de fato, aí, de repente, se trata de uma proibição que é ilegal. Nós sabemos hoje que todo condomínio, seja vertical, seja horizontal, possui aí alguns regramentos internos, né? Seja aí um regimento do condomínio, um estatuto. Chamemos esse regramento, vamos nominar de qualquer coisa, seja o nome que tiver. Exato. Mas nós temos aí nos condomínios esses regramentos. Via de regra, aí, os estatutos, os regimentos internos, cada condomínio tem o seu. Então, em virtude de uma proibição advinda de um regramento desse dentro do condomínio, pode haver a proibição?
se ter um animalzinho ali? Então, não pode, não vai poder haver essa proibição genérica. E aí, havendo essa proibição, a pessoa deve se dirigir, a gente sempre fala através de um requerimento, né? A pessoa se dirigir através de um requerimento para a administração de condomínio, para o síndico, explicando, olha, não pode haver proibição, a lei permite que eu tenha meu animal, o que a lei não proíbe, a lei permite. Então, o estatuto, ele é sim soberano, ele pode sim regular o interesse da coletividade, mas ele não pode infringir direitos individuais fundamentais, né? E ele não é soberano, totalmente soberano. Né? Se a gente tem uma lei que autoriza, não pode haver então a proibição de ter esses animais. Então a pessoa deve se dirigir à administradora questionando, colocando tudo isso, né? Para que eventualmente essa norma não seja aplicada e aí seja modificada, porque é uma norma nula. E aí, se eventualmente não houver acatamento da administradora, do síndico em relação a isso, e quiser impor uma multa, né, tentando fazer valer essa regra que não pode haver de proibição de animais em condomínio, então a gente sempre orienta a procurar um advogado, procurar o judiciário, né, para fazer valer o direito de ter um animal consigo, né, que muita gente tem como filho, a gente sabe. É isso aí. Outra situação, né? Nós estamos aqui falando que pode ter um animal, o seu animalzinho de estimação no condomínio, na sua casa, no seu apartamento. E as pessoas aqui, nossos telespectadores, devem estar se perguntando, mas o que me assegura? Aonde que eu me apego para realmente dizer que eu posso ter esse animal em casa? O artigo 5º, não pode haver violação de direito de propriedade. Na lei de condomínios também, diz lá que a unidade é autônoma, você pode fruir, gozar. Então tem tudo isso. O Código Civil também regula. E tem agora uma decisão recente do STJ que pôs fim a uma divergência, porque nós que pesquisamos esse tema, somos estudiosos desse tema, a gente verifica a jurisprudência, né, de todas as questões que envolvem animais. E essa jurisprudência de condomínio era muito sonante. Então tinha juiz que entendia que o condomínio podia sim proibir no estatuto, tinha juiz que entendia não podia proibir. Aí veio o STJ em um acórdão dentro de um recurso especial, e o recurso especial nós sabemos que ele serve para dirimir essas divergências. Lógico que não tem efeito vinculante, mas assim, é de bom tom que os tribunais, de uma vez por todas, sigam esse entendimento que não pode haver proibição genérica. Então a pessoa pode se apegar em todos esses argumentos aí. Interessante. Nós temos, o que eu vou dizer agora, tenho certeza que é extremamente corriqueiro. Nós temos aquelas situações que nós temos animais, vamos um simples exemplo, às vezes um gato, um cachorro, que ele se acostumou a morar ali no condomínio. Chega um morador, dá uma aguinha, o outro dá um biscoitinho, o outro dá uma raçãozinha, que já tem cachorro, dá raçãozinha para ele, só que ele fica ali morando no condomínio sem ter dono. Seja lá um gato, um cachorro, imaginemos, isso é muito corriqueiro, isso acontece muito, né? Não tem ninguém que está aí, ninguém é tutor desse animal, no meu exemplo. E tenho certeza que os nossos telespectadores, muitos estão dizendo, realmente aqui no meu prédio tem um cachorro assim, aqui na minha casa, aqui no meu condomínio tem um gatinho que é assim, não sei o quê. Aí a situação e se alguém quiser tirar esse cachorro que está ali sem tutor, mas que está no âmbito do condomínio, como é que essas pessoas devem fazer, que cuidam ali daquele bichinho, sem que elas sejam o dono, o proprietário do bicho? Então, esse assunto em específico, dentro de tudo que a gente aborda dentro da temática animais em condomínio, é o que mais causa polêmica. Mais ainda do que o animal dentro da unidade autônoma com o seu tutor, que é o animal que tem uma família que mora ali, na unidade autônoma que a gente fala, ou seja, dentro do apartamento ou dentro da casa com a família. O animal que o Dr. César se refere é um animal comunitário ou semi-domiciliado. Existe uma lei, a 12.916 de 2008, ela trata especificamente no artigo 4º desse tipo de animal, aqui no estado de São Paulo, é uma lei do estado de São Paulo. Então, essa lei assegura que esse animal comunitário, ou seja, que é aquele que não tem um único tutor, que possui alguns cuidadores, que possui ali o seu domicílio, dentro daquela comunidade toda, que é o condomínio, e que tem laços de manutenção e de afeto ali, não pode ser retirado. E aí, lá no finalzinho da lei, inclusive, tem sanção, né?
de multa para o condomínio que não observar a lei, para o condômino que efetivamente retirar o animal dali. Então a gente sempre orienta, bom senso sempre, né, César? Porque assim, tudo que envolve condomínio, a gente também não pode incomodar o direito do outro, do vizinho, né? Então, em relação ao animal comunitário, não vai poder tirar o animal comunitário dali, mas castra o animal, identifica o animal. Quando entrarem outros, doa, né? Não vai fazer com que aquilo vire um criame de animais, falando português, claro. Ou uma guerra dentro do condomínio. Uma guerra dentro do condomínio, porque o ideal é que o animal tenha uma família. É ruim a gente ver aquele animalzinho lá no condomínio, né? Muito embora existam pessoas que cuidam, levam no veterinário e tudo. A gente gostaria, então, os próximos animais que entrarem no condomínio, a gente sempre orienta para que façam esforço de doar, né? E o condomínio pode regulamentar essas situações, assim como pode regulamentar a situação dos animais dos condôminos, ele também pode regulamentar as situações dos animais tidos como comunitários, tá? Então, às vezes, fazer um gatil. Tem condomínio em Bauru que tem 30 gatos. Então, se os cuidadores se organizarem numa comissão, num conselho, conseguir castrar, porque esses cuidadores também, muitas vezes, a gente pensa assim, porque cuida do gato, esse gato fica lá no meu condomínio, entra nas casas. Nós somos os humanos, então nós que temos que ter a racionalidade para lidar com aquilo. Então a gente tem que pensar que os cuidadores eles não estão fazendo um mal cuidando daquele animal. Se eles estão cuidando, eles pegaram para castrar, eles estão diminuindo o problema. Porque se o animal estivesse ali, sem nenhum cuidador, sem castrar, com certeza ele se reproduziria, com certeza ele ficaria doente, poderia alastrar algum tipo de zoonose. Então, conversar sempre é a melhor atitude. Faz um gatil, mantém os animais do condomínio, dentro do condomínio, fechados no gatil, com um ambiente adequado, água, ração. Os cachorros também no canil, organiza pessoas para passear com esses cães. E dessa forma fica tudo bem, né? O animal comunitário não corre risco de ser atropelado. Então, assim, tudo é possível, mas as pessoas têm que sentar para conversar. Guerra ninguém quer. Né? Sem dúvida. Muito menos guerra entre as pessoas e entre as pessoas e os animais e vice-versa, sem dúvida alguma. Temos que buscar a paz aí, que a convivência hoje entre as pessoas, hoje existe a convivência entre nós, seres humanos, com os animais conosco. Então, realmente, eu acho a temática de hoje extremamente importante e muito interessante. Mas nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já já, não saia daí. Mariana, eu tenho 21 anos e eu faço Direito na FIB. Acabei pegando muito contato com a profissão dos meus pais no colegial, porque como eu estava meio na dúvida do que eu ia fazer, eu resolvi seguir a área deles, porque eu gostei bastante. A relação aluno-professor é ótima, porque sempre que a gente precisa, os professores estão para nos ajudar, a gente sempre pode ter o contato com eles. E eles sempre no corredor param para conversar com a gente, saber se precisamos de alguma coisa, então isso ajuda bastante. Sim, os professores sempre passam algumas experiências deles pra gente até ter uma noção de como vai ser a nossa vida profissional. Então isso é muito válido, porque a gente acaba adquirindo mais experiência com as experiências deles. A FIB é uma das únicas faculdades que tem nota máxima no MEC. E além disso, ela também tem a recomendação da OAB, o que fez com que eu decidisse fazer essa faculdade. O que a FIB vai me proporcionar no futuro? A nota máxima do curso de Direito vai favorecer meu ingresso no mercado de trabalho. Seja bem-vindo ao programa O Direito é Todo Seu. Hoje estamos falando aqui sobre os animais em condomínio.
E foi dito agora no bloco passado pela doutora Thais, a questão do bom senso entre as pessoas para se ter animais em condomínio. Foi dito que temos uma legislação, um regramento sobre as pessoas poderem ter esses animais, os seus bichinhos dentro dos apartamentos, das casas, nos condomínios. Mas, claro, vamos deixar bem clara a situação. Tudo vai do bom senso. Eu vou dar um exemplo aqui, evidentemente que é um exemplo absurdo que eu vou falar, mas é um exemplo que vai elucidar muitas situações, né? Repito que o exemplo é absurdo, mas vamos lá. É claro que com todo esse regramento que nós temos, com toda essa legislação, proteção para que as pessoas tenham os seus bichinhos, os seus animais de estimação no âmbito do condomínio, é claro que aí a pessoa também não pode ter como animal de estimação um hipopótamo dentro de um apartamento. Dentro do apartamento, é verdade, nós concordamos. Inclusive, mas por exemplo, assim, por isso que a jurisprudência, agora que nós tivemos do STJ, ela fala que não pode haver um regramento genérico. Porque, por exemplo, se eu quero ter um santuário no condomínio de chácara, eu posso ter um hipopótamo. Você entende a diferença? Né? Então, eu tenho um condomínio de chácara, uma área enorme, eu quero fazer um santuário ali. Então, vou ter um hipopótamo, vou ter um elefante, vou ter uma girafa de circo que eu decidi abrigar. É diferente. Então, que nem em São Paulo, existem apartamentos enormes, de 1.200 metros quadrados. O que são 50 gatos em 1.200 metros quadrados? Não é nada. Agora, no Minha Casa Minha Vida em Bauru, um apartamento pequeno, quero dizer, você vai ter 50 gatos. Então, é sempre bom senso, tanto por conta do vizinho que está do lado, tanto por conta dos animais. Porque se a gente ama os animais, tem que pensar neles. Então, o que seria de um hipopótamo no apartamento? O que seria de 50 gatos no apartamento pequeno? Não é? É a mesma situação, né? Você tem direito de ter os nossos exemplos, né? Claro que a pessoa, nós todos temos os direitos do bichinho ali, só que como você mesmo disse, sai de qualquer perspectiva legal e do bom senso, você ter, por exemplo, num apartamento de 30 metros quadrados, 12 cachorros Rottweiler. Sim, exato, né? É complicado, não né? Não é assim. Não é assim. Inclusive assim, ainda que a pessoa tenha um cachorro, certo? A pessoa tem um cachorro e o animal é ansioso, o tutor não toma atitude, não é? Não leva no veterinário para tomar um floral, para fazer um tratamento, alguma coisa. O vizinho pode reclamar? Pode. Porque não é porque a pessoa tem o direito de ter um animal que ela tem direito de infringir o direito de vizinhança, entende? Então, a gente não importa, pode ser um gato. Se aquele gato, o tutor, não recolhe as fezes do gato a semana inteira e o apartamento ficar intransitável, corredor, é direito de vizinhança do vizinho. Não ter que ficar sentindo cheiro de urina. Então, aí ele tem que acionar. Ele vai ter direito também. Então, é por isso que é importante deixar claro, viu, pessoal? Todo mundo tem direito. Os animais, os tutores, os vizinhos. Sem dúvida. É claro, nós vivemos uma sociedade que uma pessoa é diferente da outra. Temos que deixar claro também que tem pessoas que não gostam de animais. Isso não dá o direito da pessoa maltratar e tudo mais. Mas como você disse, se a pessoa às vezes tem uma questão de alergia, não dá para você deixar um bicho em trânsito no corredor de um apartamento, dentro de um prédio, né? Todo mundo caso a caso, tem que ver caso a caso. São situações diversas aí. Nós falamos também da questão agora há pouco da regulamentação dentro do condomínio e vou falar alguns exemplos que fica mais fácil para a resposta, né? Temos aquela situação do elevador, né? Ah, não, aqui no nosso prédio o bicho só pode ir no elevador de serviço. Aí a outra pessoa fala, não, no meu é qualquer elevador. Mas no meu é só no de serviço. Aí outra pessoa conversando fala, no meu tem que descer com o meu cachorro no colo. Não, lá no meu é na coleira. E aí? Então, essas regulamentações, elas podem ser feitas, animais em áreas comuns, certo? Só que a gente também tem que ter o quê? Bom senso. Essa é a palavra que vai mandar. Por quê? Por exemplo, você ter uma proibição de animais em elevador social, não tem nada demais. Qual o problema o animal descer no elevador de serviço com o tutor? Problema nenhum, certo? Já você exigir, a gente verifica, né? O condomínio faz lá uma assembleia para aquilo e decide que o animal só no colo do tutor. Aí é complicado, porque às vezes você pode infringir o direito individual de saúde da pessoa. A pessoa não tem condição de descer com o animal no colo. Então, e aí como é que fica? Você, na verdade, está fazendo de uma forma velada, proibindo que ela tenha um animal. Então, a gente sempre orienta. Tem que verificar, tem proibição que não vai rolar. Obrigar quem passeia a recolher cocô, isso é básico.
Às vezes tem que pôr, viu, gente? Tem que pôr, porque A pessoa acha não que... larga. a graminha, vou deixar. Não. eu tenho o direito de ter meu cachorro, então ele fez as necessidades, deixei porque eu tenho direito. Não, você tem o direito, mas o dever de deixar limpo o ambiente. Deixar salubre, Sem dúvida. Outra questão que acontece também, no condomínio ali, às vezes aparece um animal silvestre. É aquela guerra, né? Um quer criar o animal silvestre, o outro não quer mandar embora. Bom, é a guerra no condomínio. Como resolver? Então, animal silvestre, pessoal, a gente tem que lembrar o seguinte, nós estamos envoltos a cerrado. A pessoa às vezes compra um lote dentro de um condomínio de florestinha, ela está achando lindo. Só que ela esquece que ela vai entrar lá, ela vai morar lá, mas vai morar animais silvestres lá também. Então ela já tem que ir sabendo onde que ela está indo. Não é verdade? Então, por exemplo, vai entrar um saruê. Você vai ter que. Você não gosta? Não quer, de jeito nenhum, que aquele saruê entre na sua casa, no seu condomínio, lá no cerrado que você comprou. Tela aquilo, porque a gente fala, é o ser humano que tem a racionalidade para fazer as coisas, empreender esforços individuais para que o animal não entre na casa. Gato também, os animais comunitários também da mesma forma. Não gosta do animal comunitário, entre na casa, o gato vai entrar, gente. O gato vai entrar. Então você vai ter lá. Fazer o quê? Você tem que ter lá. Você mora em condomínio, né? Tem uns aparelhinhos que a gente sempre dá, né, de soluções, né, para que as pessoas fiquem de bem. Existem alguns repelentes sonoros, também é interessante, só que a pessoa não pode ter animal dentro de casa. Ela vai instalar o repelente sonoro vai espantar pombo, vai espantar saruê, vai espantar gato, vai espantar cachorro comunitário, morcego e tudo mais. Então, é uma saída. Animais silvestres, entrou em casa, gente, ele entrou, você vai acuando ele, fecha a porta e liga para o bombeiro. O bombeiro vai vir, vai retirar. Se o animal estiver doente, muitas vezes até encaminha para o zoológico, se tiver espaço, ou então para os CETAS, lá em Botucatu, que é onde os animais ficam se recuperando, os silvestres. Mas não põe a mão, não mata, que é crime ambiental. Deixa o animalzinho ali, aciona o bombeiro, que ele vai soltar no lugarzinho adequado. Certo? É isso aí. Falando nisso em matar e tudo mais, nos condomínios, vamos falar de exemplos que fica mais claro, né? Isso acontece também corriqueiramente, né? Os nossos telespectadores aí que vão ouvir e nos vendo agora vão certamente identificar alguma situação como esta. Simples, né? Você está lá no seu apartamento, no seu condomínio, na sua casa e você percebe que o seu vizinho, ou seja lá quem for, você vê que o animalzinho ali está sendo maltratado, caso de evidente maus tratos em relação aos animais. Como é que fica o condomínio nesta situação? Então, pessoal, na verdade, assim, sempre que a pessoa se deparar com uma situação, ela tem que verificar mesmo se é maus tratos. Porque às vezes o animal fica sozinho o dia todo. Quando o tutor volta, é aquela gritaria. O animal chora, o animal grita, o animal late, né? Você está pensando que está batendo, mas na verdade o animal está feliz. Então, cuidado, sempre verifica, tá? Verifica se é mesmo maus tratos. Constatou que é maus tratos, você pode fazer a denúncia no Centro de Controle de Zoonose, que é uma denúncia administrativa. Então, as fiscais de maus tratos vão até o local, vão orientar. Se constatar maus tratos, vão fazer o boletim de ocorrência. Bauru é uma cidade enorme, 2 fiscais não é lá aquele serviço de fiscalização. A gente tem que buscar melhoria. Então, se for uma coisa urgente também, Delegacia de Crimes Ambientais. O Dr. Dinair, nosso delegado de crimes ambientais, uma pessoa extremamente acessível e muito ativista. O Dr. Dinair gosta mesmo de animais. Então, marca um horário com ele, vai lá conversar, faz boletim de ocorrência, que a Polícia Civil também pode tomar atitude. Se for um caso flagrante, assim, você estava vendo aquilo, Polícia Militar, emergência, né? Então, assim, a gente sempre orienta nesse sentido, mas sempre verificar antes, viu, pessoal? Às vezes você vê o animal lá na sacada, aí o animal fica o dia todo na sacada, porque a hora que eu saí ele estava na sacada e a hora que eu voltei ele estava na sacada. Às vezes não fica o dia todo. Às vezes a hora que você saiu ele estava na sacada, todo dia a tutora põe ele na sacada naquele horário, mas depois ela recolhe. Como que você pode ter certeza que o animal fica o dia todo na sacada? Então, né, tem que ficar bem atento para ver se não faz uma denúncia infundada. É isso aí. Uma outra questão, vocês lá na Comissão de Proteção, Defesa e Proteção Animal da OAB de Bauru, vocês recebem muitos questionamentos, existem muitas demandas aí em relação a esses problemas com animais nos condomínios? Muitas. Nós sempre recebemos, a gente manda ofício para as administradoras de condomínio, quando nos pedem, só que sempre, pessoal, sempre que for
sempre que quiser um parecer, um auxílio, uma orientação jurídica da comissão da OAB, precisa fazer o requerimento lá na OAB. Então, primeira coisa, chegando para nós vamos convidar o denunciante, vamos lá na reunião, vamos saber o que está acontecendo e nós vamos mandar um ofício orientando o condomínio do que pode, o que não pode, nos colocando à disposição também para ouvir as administradoras, também para ouvir o síndico, né, porque tem que ouvir ambas as partes. Tem outra situação também, doutor César, que a gente vê bastante, é galinha em condomínio. Ai, meu condomínio quer pôr galinha, porque as galinhas vão controlar os escorpiões, também é uma questão polêmica, né? Porque aí a gente vai ter o gato comunitário lá. A hora que você entra com as galinhas, os gatos comunitários vão pegar as galinhas, naturalmente. Alguns gatos, tá? Porque outros não fazem nada, né? Vai depender da personalidade do animal. Aí começa aquela briga. E as galinhas, existe um decreto estadual, 40.495, que proíbe granja em perímetro urbano. Bauru tem muita leishmaniose, né? Fora isso também há quem diga, pesquisadores, que as galinhas não controlam escorpiões porque elas são diurnas, o escorpião noturno. Então sempre é importante ponderar, né? Ver se pôr as galinhas vai valer a pena mesmo ou se vai dar mais briga no condomínio. Em face disso tudo, já que o nosso tempo está quase no fim, quais as dicas aí para se evitar todas essas problemáticas? A gente sempre dá dica no sentido de que o condomínio não seja, assim, não digamos déspota, não haja de forma absolutista, sempre chama quem tem animais para conversar quando for regulamentar as situações, ainda que nas áreas comuns, para que todo mundo tome uma decisão em conjunto, não é verdade? Que sejam criadas comissões de cuidadores, né? E que tudo fique bem, né? Sem dúvida, a questão é, na dúvida, procure verificar aí, temos a comissão lá na OAB, que a doutora Thaís preside, veja se é possível, dei um exemplo absurdo aqui, mas realmente, né, as pessoas, veja se você pode pôr um hipopótamo, né, estou dando um exemplo, veja antes, mas é só uma cobrinha, uma sucuri ali, ela não é, a pessoa acha, ela não é venenosa, mas calma, procure sim, a informação é a melhor, entre aspas, arma aí, para que todos possam viver bem, conviver bem, né? Busque informações, se pode, se não pode, se é possível, se é viável ou não, para se evitar problemas, né? Para você e para os outros que moram com você. É verdade. É isso aí. Nós chegamos ao fim do programa, eu mais uma vez agradeço a presença aqui da doutora Thaís Vioto, que é presidente da Comissão de Defesa e Proteção Animal da OAB aqui de Bauru, pelas elucidações em relação ao tema, e agradeço principalmente a você, nosso telespectador, que é a razão de ser deste nosso programa. Muito obrigado e até o próximo.